Meus irmãos, para você congregar hoje em dia está muito difícil. Profanação da Santa Ceia, pão afermentado, imoralidade sexual, adultério, o espírito da pombagira, sedutora, as mulheres muito sedutoras, vaidosas, o espírito maligno atuando. Meus irmãos, feitiçaria, obras de bruxaria para prender as ovelhas, os fiéis. É forte. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tudo isso é por causa disso. A briga que havia lá em Coríntios, dos irmãos dizendo que eu sou de Paulo, que eu sou de Apolo, que eu sou disso, a briga hoje em dia dos pastores é por causa disso. Existem pastores de Deus? Existe. Mas muitos estão negando Cristo. Tudo por causa disso. A palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 diz: eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Deixaram o caminho da justiça para amar, aleluia, glória a Deus, o prêmio da injustiça. Deus tenha misericórdia. Estamos vivendo o fim dos tempos. Já dizia que no fim dos tempos os espíritos malignos iriam atuar dentro das casas de oração. Em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, olha que forte. Houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Vê só. Os falsos mestres irão introduzir encobertamente por debaixo dos panos heresias dentro da congregação. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. E muitos seguirão sem ter conhecimento, sem ter noção. O versículo 3, olha o que a palavra diz. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Tudo isso por causa do dinheiro. Dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta. É para pagar os gastos da casa de oração. Energia, água, aluguel, o salário do coordenador que organiza a igreja, o salário.
E o que sobra é para ajudar os necessitados. O que sobra é para ajudar o povo que está passando por dificuldade. Quando a gente faz o que é certo perante os olhos de Deus, Deus ele age. Deus ele age dentro daquela congregação. O triste disso é que quando começa a entrar o dinheiro, muitos se desviam. Muitos se desviam porque o dinheiro é a perdição. Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia. Tempos difíceis de a pessoa congregar. Deus me revelou que o pão da Santa Ceia está sendo profanado. O pão ele é pão asmo e não a pão afermentado. Mas eles vêm com tais conversa. Meus irmãos, o pão da Santa Ceia que Cristo fez com os apóstolos foi o pão afermentado? Que eu saiba, foi o pão asmo. Que eu saiba, sempre está dizendo que o pão é um pão asmo. Não pode ser um pão afermentado. E por que nos dias de hoje dizem que pode ser um pão afermentado? Por que os homens tentam mudar as coisas que está escrita na palavra de Deus? Estou meditando no livro de Jeremias. A nação desobediente aos olhos do Senhor, não querendo dar ouvido ao profeta, atrai o castigo, a desobediência atrai o castigo, a repreensão, a prensa que o Senhor dá para aprender. É forte, meus irmãos. A palavra de Deus, quando a gente passa a meditar, existem homens de Deus? Existe. Mas muitos homens de Deus hoje em dia estão corrompidos através disso, ó. Querem ovelhas. Repreendido, Satanás. Pois é, meus irmãos, é forte. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus Cristo e que o Senhor possa te capacitar, te instruir, te orientando e abrindo os seus olhos. Deus abençoe o seu dia em nome de Cristo Jesus.